Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima. Segunda-feira a gente está começando, olha, na prateleira lá do alto, esta segunda-feira. E quem está comigo aqui é o José Carlos de Lima Júnior. O José Carlos é economista, é doutor e ele é sócio da Marquestrate, o cara que entende uma barbaridade de economia e entende uma barbaridade de agronegócio, e é tudo que a gente está precisando. Bom dia, meu querido, tudo em ordem? Olá, Carlão, bom dia para você, para todo o teu público. É um prazer participar com você online durante esse período delicado que nós vivemos. Pois é, período delicadíssimo, um período que, enfim, muita coisa, mas muita água já rolou, né? A gente já está aí com praticamente 60 dias da pandemia, e eu queria saber de você o seguinte: nesses 60 dias, que fotografia que você já faz do nosso agronegócio, da nossa economia, começando pela própria Marquestrate? O que vocês aprenderam? Está todo mundo em casa? Me fala um pouquinho aí. Então, Carlão, o que tem acontecido? A Marquestrate, nós temos aí, né, a nossa equipe é formada por cerca de 50 profissionais, com escritórios aqui em Ribeirão Preto, São Paulo e também West Lafayette, né, nos Estados Unidos. E nós estamos trabalhando em home office. Hoje, nesse momento, nós estamos, digamos, cada um trabalhando na sua casa e mantendo as operações com os clientes, principalmente de forma remota, utilizando aí os aplicativos e um atendimento constante. O que nós temos percebido, Carlão, é a grande preocupação que o agro e que os empresários como um todo têm notado nesse momento é como que vai ser essa retomada ou quando que vai ter essa retomada. Porque, de certa forma, por mais que a gente fale que nós estamos passando por vários problemas nesse momento, o fato, Carlão, é que o sol, que até então era tapado com a peneira em termos de gestão de risco, de preocupação com fluxo de caixa, literalmente parece que a peneira foi retirada e o sol está vindo direto. Então está ficando muito exposto dessa maneira, pelo menos nesse momento está ficando muito exposto a preocupação do empresário com atenção a fluxo de caixa. E mais do que isso, uma coisa que está nos dando uma certa angústia é que você acaba percebendo que a crise, vamos colocar assim, a pandemia na parte de saúde, associada com uma instabilidade política, essa crise política, acaba potencializando e onerando muito a parte econômica, em que todos os empresários estão expostos. E aí, Carlão, a grande preocupação nesse momento é como que nós podemos auxiliar os empresários, auxiliar as empresas a manterem as suas atividades, ainda que de uma forma segura, no momento delicado, sem se expor ainda mais ao risco que todo esse cenário de política, de saúde e de economia estão sempre cruzando e com certeza vai chegar no agro das diversas formas, né? Deixa eu falar, vamos começar bem do começo para a gente tentar fazer um desenho aqui, porque é um assunto delicado, um assunto complicado. Vou querer começar do começo mesmo, quero começar assim, o serviço da Marquestrate. Eu tenho uma experiência, a gente na Public, nós trabalhamos já em home office desde 2012, então a gente tem uma certa experiência, mas como eu falo assim, a coisa deu uma caída violenta assim em cima da gente, porque uma coisa é eu trabalhar em home office, outra coisa é que muitas vezes o meu cliente não trabalhava em home office. Então, muitas coisas agora parece que todo mundo ficou na mesma página. Então, eu queria saber o seguinte: a economia não pode parar, a gente não pode, como diz um amigo meu, a gente não pode morrer, tá certo? Então, a gente tem que continuar. Como que a Marquestrate, eu digo a Marquestrate, o serviço que ela vende para os clientes, foi afetado? Vocês estão conseguindo vender os seus serviços? O cliente que costumava comprar os relatórios, ou comprar as opiniões, a consultoria da Marquestrate, continua comprando? Uma coisa importante, Carlão, a Marquestrate nesse momento sabe que para a economia funcionar, quem tem que funcionar efetivamente é o empresário que está na ponta. Ou seja, eu preciso ter um empresário vivo para que ele possa fazer a economia no seu conjunto estar trabalhando. E o que nós fizemos aqui no início desse ano, a partir do momento que começou a pandemia, pelo menos ela começou a tomar esse corpo muito mais forte com quarentena, a partir de março, né, avançando já para abril, foi vários contatos, muitos trabalhos que a Marquestrate passou a fazer, passaram a ser realizados sem custo. Ou seja, nós tínhamos muitos projetos que estavam contratados, nós demos sequência aos projetos,
Alguns outros, por razões de fluxo de caixa, da parte das empresas que nos contratavam, acabaram ficando, digamos assim, em stand-by para poder aguardar o momento, que foi inclusive até algumas orientações passadas pela nossa equipe, porque nós achamos que nesse momento a gente tem que ser muito mais parceiro do que carrasco. Então, o que acontece? A Marquestrate, nós temos tido essa preocupação muito grande, tanto que é muito normal você ver vários webinars acontecendo, várias reuniões virtuais acontecendo, palestras virtuais igualmente acontecendo com algumas equipes, de uma maneira que a gente está se colocando à disposição da empresa nesse momento delicado, porque depois, quando tudo voltar à sua naturalidade, com certeza a gente vai poder, digamos, usufruir dessa conquista em conjunto. Então, felizmente, a Marquestrate, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com fluxo de caixa, com gestão de risco, com controles de equipes, no sentido de cuidado de informação de cliente, cuidado com remuneração. Nós mantivemos integralmente todo o nosso trabalho, nós não tivemos nenhum tipo de paralisação dos trabalhos efetuados. A única coisa que aconteceu foi que antes, se nós viajávamos mais, por exemplo, eu tinha uma rotina constante de aeroporto, esse aeroporto não existe mais. Isso sim foi alterado. Mas enquanto a partir dos contatos que antes eram realizados presencialmente, passaram a acontecer de forma remota. E sempre que os empresários nos procuram, as empresas nos procuram para pegar orientações, nós estamos mais do que à disposição de passar essas informações de uma maneira, por incrível que pareça, Carlão, muitas maneiras que a gente tem desenvolvido assim, olha, não tem custo algumas ações como dar orientação. Eu acho que isso é fundamental, orientar não é custo. Eu acho que é essencial para o brasileiro empresário nesse momento. Maravilha. Deixa eu te falar, agora que a gente já falou de Marquestrate, e a gente sabe que a Marquestrate é muito forte, né? O agronegócio é a vida aí da Marquestrate, eu posso até colocar desta forma, você que é um fera, enfim, tá cheio de feras aí na Marquestrate. Eu queria que você me falasse o seguinte, o que preocupa mais no agro? Porque aparentemente o agro continua exportando, né? Eu conversei com o pessoal de frigorífico, o pessoal tá voando baixo, Marquinhos Molina, por exemplo, lá na planta lá de Várzea Grande, contratando gente, matando 30% a mais, ou seja, estão exportando uma barbaridade. O agro não para, mas parece que essa engrenagem tem problemas e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem, Carlão, tem. A gente precisa pensar sempre o seguinte, qualquer sistema de produção, qualquer cadeia produtiva, ela tem ciclos. Então, por exemplo, hoje, o que o agro está colhendo, a produção que nós estamos tendo e estamos entregando agora em maio, vamos colocar dessa forma, foi uma decisão dos empresários em 2019. Então, por exemplo, o ano passado nós tivemos aí uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, ainda que não tenha sido uma reforma plena, vamos colocar assim, de certa forma acabou passando uma possibilidade de que o Brasil em 2020 teria uma retomada muito mais forte. Portanto, o empresário do agro, ele começou 2020 com uma expectativa muito alta. E aí, o que acontece? Simplesmente, os investimentos do ano passado estão dando os resultados nesse instante. Portanto, sim, é verdade, o agro, quando a gente considera o volume de produção ou considera os resultados, ele está sendo beneficiado de duas frentes. A primeira, por $1, que de certa forma, quando você compara, vamos colocar a safra 2019 para comercialização em 2020, você teve um custo de dólar em 2019 na casa ali de 3,70, vamos pôr na média 3,70, 3,80, e agora em 2020 ele está vendendo a produção dele por uma média aí de 5,50, 5,80. Portanto, ele está com uma margem muito boa nesse sentido frio, de custo 2019, comercialização 2020. Mas há um outro lado da moeda, que esse sim a gente precisa considerar, é que nesse instante o empresário agrícola, ele está de certa forma, preocupado com o custo de produção em 2020 para aquilo que ele vai colher, o que ele vai ter de comercialização em 2021. Então, tem duas coisas que se preocupam, pelo menos é preocupante nesse momento. A primeira é que a grande maioria dos produtores, por mais que a gente tenha dado vários alertas desde o início desse ano, para uma possível... inclusive, nesse quesito de dólar, você tem uma bola de cristal show de bola, né? Porque você já avisou o povo em fevereiro que o dólar ia bater quase R$6, né? Quem te ouviu, tá tranquilão, hein?
Então, Carlão, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né, com esse comentário, porque eu recordo que em fevereiro tinha participado de 2 eventos a convite pela Copercitos, um em Araxá e outro em Patrocínio, e na ocasião já estava colocando uma preocupação muito voltada em cima de cadeia de suprimentos com a China, porque a China estava paralisada naquele momento, né? Recordar que o Covid-19 tinha na província de Wuhan ali, e de certa forma o governo chinês, para poder controlar a epidemia naquele momento, ele acabou bloqueando o comércio, o que na prática significava que a gente tinha menos produto, ou a gente não sabia quanto tempo demoraria para chegar os produtos. Então, pensando que a China é importante cadeia de suprimentos, tanto que em 2019 nós importamos praticamente quase que 100% do glifosato a partir da China, a preocupação naquele instante era custo de produção. E um dos alertas que eu estava dando era exatamente isso. Enquanto a Covid-19 estiver restrita ao território chinês, a preocupação nossa vai ser com cadeia de suprimentos. A partir do momento que ela sair da China e ela entrar em outros países, como se for de repente Europa, que a possibilidade de alastrar é muito grande, a minha preocupação seria naquele instante uma instabilidade que poderia fazer com que o dólar disparasse. E ali, qual que era, né, o parâmetro que eu estava usando naquele momento? Era, de certa forma, a queda da taxa de juros aqui no Brasil já estava se desenhando. A gente estava com juros, a taxa Selic não estava nos atuais 3% que nós temos hoje. E na minha preocupação naquele instante era, olha, a Covid, se ela chegar no Brasil ou ela chegar aqui, vai paralisar as reformas estruturantes que nós precisamos, como a tributária. Se você pegar a ausência de estruturação da reforma que o Brasil precisa e o aumento do déficit que vai acontecer, e o Brasil, para tentar fazer a roda girar, diminuir a taxa de juros, é inevitável a menor remuneração do capital internacional. Portanto, a possibilidade de uma disparada do dólar é muito alta. E aí, Carlão, respondendo à pergunta base que deu origem a esse preâmbulo aqui, vamos colocar assim, que o agro está se beneficiando, você percebe que, por exemplo, produtor de soja, produtor de grãos, hoje, por exemplo, nós estamos falando nessa manhã do dia 18, né, de maio, acabou de ser anunciado que a China tem um medo de uma segunda onda da Covid-19 e ela vai aumentar a importação de milho e soja. Portanto, o Brasil vai se beneficiar diretamente dessa situação, tanto pelo câmbio quanto pela oferta do produto. E muito do produto está armazenado. E aqui, Carlão, há uma preocupação. Muitas empresas que armazenaram, seja distribuidoras, seja cooperativas, que armazenaram esses produtos, que não cobraram a armazenagem, isso é fato, muitas não cobraram a armazenagem. Hoje, de repente, o produtor pode virar e falar o seguinte: eu quero comercializar o meu produto, porque está muito bom o dólar, só que eu quero receber à vista. E aí coloca-se à mostra a preocupação de fluxo de caixa, que é hoje, com toda certeza, uma preocupação que a maioria dos empresários estão vivendo. O fluxo de caixa, nesse momento, dada toda a incerteza que nós estamos assistindo. E aí vem um negócio que eu queria comentar contigo, é o seguinte, que a impressão que dá é que, dessa vez, e por conta dessa realidade, pode ser que tem gente que fique pelo caminho, né? Porque eu estava até falando para você o seguinte: o produtor tem a soja armazenada. Ora, a soja ou está armazenada ou ela foi vendida. Então, ao produtor cabe receber ou a sua soja ou o seu dinheiro, não é isso? Sim. Então, Carlão, sabe o que me preocupa? Se a gente pensar, por exemplo, 2019, todos nós imaginávamos um 2020 ótimo. E aí você tinha uma taxa de juros que já estava baixa. Aquelas empresas ou aqueles empresários que pegaram crédito, entraram em 2020 alavancados, ou seja, pegaram dinheiro, investiram dinheiro, acreditando numa retomada econômica que realmente se desenhava em 2020, esses empresários realmente vão ter uma situação delicada, considerando fluxo de caixa, até porque eu tenho que pensar que a gente está com um problema duplo. Eu tenho um problema de oferta, porque eu não estou trabalhando, eu não estou produzindo, eu estou em quarentena, e eu tenho um problema de demanda. O meu mercado comprador também está parado dentro de casa e não está comprando o produto. Então, o que acontece? Quem está alavancado, aquele que tomou crédito, infelizmente, dependendo do volume do crédito que ele tomou, se ele não tiver caixa para poder saldar, ou se ele não vier renegociar a dívida, com certeza ele vai ter um problema muito grave. Tanto que a própria queda da taxa de juros Selic, e quando você analisa a queda de juros dos 3,75% para 3%, e mais a redução do compulsório, né, que o governo acaba passando para as instituições financeiras,
para que o nosso público saiba, o compulsório é aquela parte que o banco é obrigado a devolver ou mandar para o Tesouro, para o Banco Central, para poder manter uma certa liquidez, que antes era de 25%, reduziu para 17%. O que significa que os bancos, as instituições, elas têm muito mais volume de dinheiro para emprestar, num custo menor, porque a Selic caiu. Só que hoje você vê, por mais que se diga que tem a liquidez, uma vez que o compulsório diminuiu, o empresário pequeno e médio está tendo problema de empréstimo na ponta. E a própria taxa de juros não caiu para o tomador. Então, por exemplo, pode ter caído de referência do governo para o banco. Mas para mim, pessoa física, ou para você, empresário, que vai tomar esse crédito no banco, se você encontrar 10%, 12%, você solta fogos, porque eles não estão emprestando. E o argumento estão provisionando recurso para fazer gestão de risco nesse momento de crise. Pois é, a gente viu, inclusive, o balanço dos bancos aí, onde eles diminuíram 40%, 50% do lucro, mas não porque tiveram algum problema, mas sim porque eles jogaram para previsão de provisionamento, né? Querido, Exato. Show de bola essa prova. Só para a gente fechar aqui a nossa conversa, é o seguinte, você colocou bem, a China, ela virou nos últimos 40 anos aí, virou a fábrica do mundo, né? Você vê algum retorno disso? Ou seja, os países começar a se preocupar e produzir internamente por conta desta pandemia toda? Então, Carlão, essa preocupação começou a ser ventilada e ela realmente existe nesse momento com a distribuição da cadeia de suprimentos. Eles estão colocando que colocar todas as indústrias, ou todo o suprimento das indústrias num único país, é ficar exposto a uma situação como essa que nós falamos há pouco. Nesse momento, o que nós temos é uma cadeia de suprimentos, de insumos, então você pega fósforo, fertilizantes, alguns ativos, né, químicos principalmente, eles estão localizados principalmente na China e agora também distribuídos na Ásia, porque ali, naquele momento, quando você pega nos últimos 30 anos, era um custo de produção um pouco menor e era, de certa forma, um lugar que tinha um volume que poderia dar essa possibilidade. E hoje o que se tem é um debate, sim, de que é muito delicado você centralizar num único país todos os suprimentos que a indústria precisa. Mas o fato, Carlão, é que se de repente, nesse momento, nós decidimos pulverizar essa produção, nós levaríamos no mínimo mais 3, 4, 5 anos, na melhor das hipóteses, para que a gente pudesse ter, digamos, a mínima ou a menor dependência da China. Então, a preocupação existe. Agora, o tempo para solucionar isso, infelizmente, não é imediato. Com certeza. Querido, olha, muito obrigado pela sua participação aqui. E para fechar mesmo, eu queria saber o seguinte: o que o Zé Carlos aprendeu? Imagina a seguinte coisa: você chegou 60 dias atrás, você tinha uma mala, uma bagagem de experiência, uma bagagem de sentimentos, uma bagagem de, enfim, de valores, uma bagagem que você estava indo para o futuro. Neste período de 60 dias, eu quero saber o seguinte: o que você já tirou fora da bagagem, que você não vai mais precisar? Já dá para falar disso? E o que você mantém na bagagem e o que você acrescentou na bagagem que você vai levar para esse novo normal daqui a pouco? Então, Carlão, eu penso o seguinte, né? Eu acho que a gente entrou esse ano, e nós entramos, a internet possibilitou você ter 1000 acessos a vários profissionais, a várias empresas, a vários dados. Uma das coisas que tem me chamado a atenção nesse período é que você começa a perceber aqueles que foram mais assertivos daqueles que foram menos assertivos. Né? A gente costuma até brincar, aqueles que são líquido e aquele que é espuma. Então, uma das coisas que eu tenho feito é retirar a espuma, porque o nosso tempo ficou mais caro. Portanto, nós temos que ter um critério de seleção um pouco mais apurado. Isso é uma coisa que eu considero. Mas eu acho que tem me chamado a atenção, e essa pandemia, de certa forma, acabou confirmando, é isso. Eu acho que a gente precisa ter uma preocupação com a nossa empresa no seguinte sentido: se caísse uma bomba nesse momento, quanto tempo duraria a minha empresa sem vender um único produto? Nós temos a preocupação de ter pelo menos caixa para funcionar 2 anos sem vender nenhum projeto, nenhum trabalho. É uma gestão de risco preocupada com a gestão do fluxo de caixa. Isso nos mostrou que foi assertivo. Por isso que hoje a Marquestrate consegue colaborar com várias empresas de uma maneira de consultoria remota, ao lado do empresário,
como parceiro realmente. Então, essa situação se mostrou assertiva. E isso é que eu gostaria que os empresários levassem para o novo normal. Considerar que a empresa dele precisa ter fluxo de caixa ou musculatura para sobreviver por um período que seja de 6 meses, 1 ano, e cada caso é caso, né? Tem empresários que conseguem viver 6 meses, outro talvez 1 mês, não sei, mas tem que ter fluxo de caixa. Isso é essencial em momentos como esse. Eu gostaria que esse se tornasse o novo normal, viu, Carlão? Eu acho que conversas remotas é fundamental, mas o novo normal, não confiar plenamente que tudo vai correr 100%. Tem que ter essa gestão de risco. Maravilha, hein? Gostei disso, hein? Porque eu estou acostumado a ouvir nego falar aqui que as pequenas empresas no Brasil não têm caixa suficiente para nem para 30 dias. E você está falando de caixa para 2 anos, parabéns aí. Com certeza essa é uma experiência que você pode ensinar muitas empresas e muitos empresários, eu diria a maioria dos empresários brasileiros, né? Carlão, mas uma coisa é importante, né? Essa foi uma estratégia que nós, Marquestrate, começamos lá em 2004. Então, lá em 2004, quando nós optamos por nós temos que ter uma reserva para eventualidades de mercado, num primeiro momento a gente tinha reserva para 1 semana, depois aumentou para 2, 1 mês. Então, nós estamos falando de 16 anos de trabalho para poder foco específico. No momento que o mercado deu boom, nós não nos iludimos com o boom, mantivemos a nossa estratégia. Né? A gente não pode brincar, né, de deixar a meta em aberta e quando chega na meta, dobra a meta. Não, temos que ser literalmente profissionais. E ser profissional é você ter um objetivo, ter uma meta e respeitar a meta, sem colocar aventuras. São 16 anos nessa toada, Carlão. Então, hoje a gente pode falar isso. Eu espero que pelo menos vários empresários considerem, a partir desse momento, ter um cuidado adicional nesse sentido. É difícil? É difícil. Mas eu acho que um outro ganho muito que essa situação pode nos dar para a maioria dos empresários é que tipo de gordura que eu tenho que de repente eu gastava que eu não preciso gastar mais. Pronto, já tem um ponto de ganho aí, já começa a fazer um caixa, porque precisamos ter caixa, tanto para oportunidades quanto para situações de risco como essa que nós vivemos. Maravilha! Ô, querido, é muito bom falar com você. Essa conversa, essa prosa podia ser muito maior, mas o Fala Carlão é curtinho. Obrigado, Zé Carlos. Eu falei com o Zé Carlos de Lima Júnior, sócio da Marquestrate, que deu uma aula aqui pra gente. Brigadão, viu, querido? Um grande abraço, Carlão, para você e espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente, né? Não por intermédio de uma tela. Um grande abraço, Carlão. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um grande Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Se você estiver acompanhando a gente pelo Facebook, deixa aí seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo através das lentes do canal do Boi, por favor, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu te vejo no próximo programa.